É um grande prazer estar novamente com os amigos nesta sintonia, deste canal, valendo salientar e dizendo que as condições técnicas não são as melhores, mas as intenções são boas de passar a luz, de passar um pouco do conhecimento adquirido ao longo do tempo, de muitos estudos, de muitas pesquisas, de muitas concepções, particularmente nossas também, porque nós não podemos depender exclusivamente da opinião dos outros, nós deveremos de ter a nossa própria opinião. Por isso que nós estamos aqui nesse planeta, nesta grande escola, nesse aprendizado que a luz nos oportunizou de estarmos aqui. E cada um desenvolve segundo as suas aptidões, E a gente procura passar um pouco do nosso conhecimento adquirido ao longo do tempo e também em cima da gente trabalhar com problemas, com mazelas humanas, na condição de terapeuta espiritual, A gente trata diversos dissabores, diversas tristezas e desilusões que o ser humano enfrenta aqui nesse planeta. O planeta das expiações, do aprendizado, onde nada é fácil, onde dias difíceis muitas vezes se sobrepõem em nossos caminhos. Nós precisamos de muita força, de muita luz, de muita energia e ajuda de energias de várias fontes da natureza para atravessarmos essas pontes difíceis que muitas vezes se interpõem em nosso caminho, As escabrosidades do carreiro de nossa vida. Jesus mesmo disse, logo após a sua morte, quando ele apareceu para Maria Madalena, ele disse assim: quando não se sentires bem, quando estiveres cansados, procureis a ajuda de várias fontes, várias forças da natureza. Ele disse isso a Maria Madalena. Procure ajuda de várias fontes e forças da natureza. Nós queremos também corrigir um erro que nós cometemos no vídeo anterior com relação a uma data, Valendo salientar que nós não elaboramos um cronograma, Nós não ficamos estudando a semana ou o dia, o que nós vamos falar, qual será o conteúdo, qual será o rubro néctar que irá conter aquilo que a gente vai falar, As coisas todas vêm de improviso, Muitas vezes nós tensionamos falar alguma coisa e lá no fundo parece haver uma programação definida ou pré-definida que sai um pouquinho diferente daquilo que nós até na hora pensamos em falar. Então nada é fruto de planejamento, nada é fruto de tecnologia, e sim é apenas uma condição de passar um pouco daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós estamos aprendendo, daquilo que porventura ainda nós iremos aprender. Esse erro de conteúdo foi com relação a uma data que eu falei do celibato, que nós estamos comentando ainda sobre a nossa querida e amada Mãe Divina. Aí nós comentamos que o celibato foi instituído no ano de 1074. Daí quando nós repetimos, falamos novamente celibato, nós falamos 1174. Na verdade, até o ano de 1074, o padre poderia casar, poderia ter filhos, não tinha nada disso. Não tinha essa proibição, não tinha ainda esse édito proibitivo que foi emitido pelo clero. Mas a nossa meta de hoje, desse vídeo, é terminar o assunto Maria Madalena, para deixar mais claro principalmente a polaridade feminina para as mulheres, de que Jesus, divino e amado Mestre, prestigiou e privilegiava e aceitava em seu ministério mulheres, tanto que uma dentre elas era Maria Madalena. O motivo da aproximação de Maria Madalena
para com Jesus. Como eu falei, ela não era uma prostituta, e sim uma pessoa muito bem colocada na sociedade, uma mulher de uma família muito importante, uma pessoa bem abastada, inclusive financeiramente, a qual também ajudava, que Jesus não cobrava dízimo, Jesus não estabelecia preço pelas pregações nem pelas curas, mas com certeza, nas suas andanças, tanto ele como os seus apóstolos e os seus seguidores, os seus discípulos, precisavam sobreviver, e tinham eles, mesmo na época, algumas necessidades. E essa parte financeira era suprida por Maria Madalena, e, se não me falha a memória, mais uma ou duas mulheres abastadas. Maria Madalena se aproximou de Jesus tendo problemas espirituais. Jesus expulsou dela demônios, seres que perturbavam a vida dela. Ela era rica, mas não era feliz, era perturbada espiritualmente. E Jesus ajudou ela, libertou ela com sua divina essência, com sua sabedoria. E Maria Madalena torna-se uma seguidora, né? Começou a seguir, ficar próxima do Mestre, aprender com ele, né? Digamos, né? E tornou-se, inclusive, muito íntima de Jesus Cristo. Eu já falei anteriormente que muitos historiadores, através de escritos antigos, né, fica praticamente provado o relacionamento dos dois. Mas isso não vem ao caso. Mas ela é importante. Como não vai ser importante uma pessoa que viveu ao lado de Jesus? Uma pessoa que talvez até dormia, que comia, que estava 24 horas junto com ele. Obviamente que é importante. Obviamente que é uma pessoa que assimilou conteúdos originais e não depois, como ocorreu na grande parte que está escrito, são apenas histórias de pescador ou de pescadores, né? Porque a história correu de boca em boca, até que um dia algum escriba, algum escrevente, né? Um escriba que contava a história, que sabia escrever, colocou aqueles relatos em um papel, em um papiro, um pergaminho, mas isso já era informação, já que havia corrido de boca em boca há muito tempo. Logo após a crucificação do Mestre, Maria Madalena, temendo represálias, primeiro ela animou os apóstolos. Houve até uma certa discussão, que ela fez alguns comentários do que Jesus passou para ela. Pedro até inclusive duvidou, mas a grande maioria concordou. E a partir daquele momento, através de um mérito, através de um carinho, de um ânimo, de um refite, porque os apóstolos estavam muito abalados psiquicamente devido à morte do seu mestre, o ânimo de Maria Madalena foi importante. A partir daquele momento eles se animaram, eles se rejuvenesceram, eles se rejubilaram em Deus, se encheram de coragem, saíram, cada um procurando o seu caminho, cada qual seguindo o seu horizonte para pregar o Evangelho, né? O Evangelho original de Jesus, divino e amado Mestre. Maria Madalena, por sua vez, teve que se ausentar, teve que fugir daquele estopim de pólvora que, logo após a morte de Jesus Cristo, acabou se tornando aquele local, né? Maria Madalena foge para o sul da França, onde lá se estabelece, e lá forma o seu clã. E Maria Madalena prega os ensinamentos de Jesus, divino e amado Mestre, e consegue muitos seguidores. Formou um clã, formou uma vertente original do cristianismo, a qual, num determinado período da história, houve mais de 100.000 seguidores. Mais de 100.000 seguidores, o povo cátaro. Dificilmente algum apóstolo, dificilmente algum discípulo de Jesus conseguiu tantos seguidores, né? Conseguiu consolidar tanto uma doutrina, tanto que despertou o ciúme do clero, né? Como nós já falamos que no ano de 591, o Papa Gregório, através de um édito idiotizado, volto a repetir, ele torna Maria Madalena uma prostituta e faz com que todo mundo acredite via secular. Quem é Maria Madalena? É uma prostituta. Devido a divergências do clero, que queria
formar um único cristianismo, mas com as diretrizes apenas daquela vertente a qual estava mais conectada ao imperador Constantino e aos bispos de Roma, daquela vertente ligada aos parabolanos, que são os monges que eram ligados a Paulo, o qual nunca esteve com Jesus, nunca foi um apóstolo, auto-intitulou-se um apóstolo, como Valdemiro Santiago também se auto-intitula, e Agenor Duque, aqui em nossa época, né? Paulo era Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, que matava, que humilhava. Aí conta ele que teve uma visão e se converte ao cristianismo e se torna Paulo. E forma uma linha de parabolanos ou paulinos que eram os mais ligados ao imperador Constantino. E aí houve divergências. O povo cátaro, os seguidores da Maria Madalena, o povo agnóstico, que era chamado, entrou em atrito com a religião cristã, que já estava oficializada, né? Entrou em atritos sérios, pois não concordava com aquela doutrina de que teria que haver um bispo, um papa, um intermediário, um salvador profissional, passando por esse salvador profissional para a gente poder se salvar, para a gente poder ser perdoado dos pecados, tinha que passar pelo crivo do clero. Aí começou os atritos entre os povo cátaro e a organização eclesiástica, que já seria a Igreja Católica Apostólica Romana. E num édito inicial é declarada uma cruzada contra o povo cátaro. Primeiramente com educação, tentando convencê-los, tentando catequizá-los, como eles tentaram catequizar os índios. Talvez lá no fundo eles precisavam, ainda precisam ser catequizados, e os pagões eram os índios, né? E não houve acordo, houve agressões, houve alguns assassinatos, e logo após o Papa Inocêncio e depois o Papa Gregório, esses dois que ordenaram a cruzada contra o povo cátaro. Tá certo que houve algum conflito, mas não era necessária a eliminação, não seria necessário porque não acreditavam na doutrina cristã ou não concordavam com alguns pontos, não era necessário haver mortes. E aí esta cruzada, ordenada pelo Papa Inocêncio e depois o Papa Gregório, eliminou mais de 100.000 cátaros. Eram arrancados de suas casas, eram arrancados dos templos e simplesmente queimados em fogueira ou mortos a fio de espada. Aí entra algo um tanto quanto estranho para finalizar, que o nosso tempo já está se terminando. Mas se o Mestre, Jesus, a qual nós reverenciamos, a qual nós respeitamos, nós amamos, né? Que deu a vida por nós, ele deixou bem claro: amai-vos uns aos outros. E quando uma organização eclesiástica que se intitula ou auto-intitulou-se a dona de Jesus e de Deus, ela opta pelo matai-vos uns aos outros. Porventura, uma organização a qual promoveu essa matança não seria o anticristo? Aquele que está fazendo exatamente ao contrário daquilo que o Mestre pediu, não estaria sendo qualificado como aquele que afrontou e confrontou uma ordem e um édito do divino e amado Jesus. Foi o que aconteceu. Eu desejo luz e paz para todos, boas energias e flúvios positivos para vossos corações e vossas mentes, até o 4º número da Mãe Divina.